E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje, gente, vamos seguir com as nostalgias, encerrando os anos 80 e iniciando os anos 90, como prometido no último vídeo. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, eu estou fazendo uma retrospectiva de como eu comecei a colecionar quadrinhos, o que me levou a colecionar quadrinhos. E sabe que é muito interessante como muitas pessoas que vêm no canal também têm essa linha meio semelhante. Uma diferença aqui de tempo, outra ali, mas é muito semelhante à forma com que a gente ingressa neste mundo. Lembrando que lá no início eu falei bastante sobre a forma que eu ingressei, que foi com os quadrinhos Disney, os quadrinhos infantis. Então hoje a gente vai seguir, mas vamos pegar um pouquinho de coisas que faltaram para pincelar melhor e dar um acabamento para o quadro que ficou no último vídeo, que é dos anos 80. Encerrando esses anos 80, a gente passa a entrar num terreno arenoso que é dos anos 90. Mas isso é uma outra história. Vamos primeiro encerrar essa parte dos anos 80? Onde você estava nos anos 80? O que você fazia na segunda metade, a partir de 85, 86, 87, 88, 89? Onde você estava? O que você estava fazendo? Você lembra? Pois bem, eu lembro muito bem. E vou contar depois que você deixar seu like, depois que você se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, importante demais. Então vai aí embaixo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e bora pro vídeo, que é o que importa, conteúdo. É importante recordar um título da DC. Um título que para mim é muito importante e eu deixei ele de fora propositalmente para falar dele mais detidamente neste vídeo, com mais tempo. No vídeo anterior eu priorizei um pouco a minha passagem pela Zona Franca Comics e agora vamos falar um pouquinho desse título. Lançado em 1986 aqui no Brasil, praticamente ao mesmo tempo que ocorria o desastre de Chernobyl, Os Novos Titãs foi um dos títulos mais queridos pela galera, mais queridos pelos leitores. E trazia aquela fase memorável que foi republicada há pouco tempo pela Panini, que é do Wolfman e Pérez. Além disso, tem um outro detalhe que eu quis trazer aqui, e por isso que eu deixei separado Novos Titãs, que é o retorno de um personagem que fez muita diferença para os quadrinhos. Volta pela editora Abril, no número 4 de Os Novos Titãs. E é o Monstro do Pântano de Alan Moore. Nada mais, nada menos que isso. Este número em si, o número 4 de Novos Titãs, é muito importante. É o início da Vértigo no Brasil. Passamos então adiante e vamos, que ainda nesse meio tempo aí, né, 1986, 87, 88, o título prosseguiu, teve uma vida até bastante longa. E em 1988, um dos melhores e mais inovadores títulos era lançado pela editora Abril. Estou falando da Graphic Novel. O título Graphic Novel foi algo revolucionário. Em formato, em qualidade, histórias fechadas que traziam personagens consagrados, com histórias consagradas. Então vinha para nós algo totalmente novo e algo que era revolucionário, sim. Só para vocês terem uma ideia, né? Começou logo de cara, começou com o conflito de uma raça, dos X-Men, que é a graphic novel Deus Ama, o Homem Mata. E saiu na época como Conflito de uma Raça, esse subtítulo, que também é um belíssimo subtítulo, a gente já falou aqui em algum momento sobre isso. Logo em seguida, vieram outras histórias clássicas que saíram nesse título. Clássicas mesmo, como A Morte do Capitão Marvel, A Piada Mortal, O Filho do Demônio e tantas outras que vieram no título Graphic Novel. Essa publicação ela durou 29 números, e isso já entrando nos anos 90. Por outro lado, seguindo os passos da rival, a editora Globo lançou a Graphic Globo. Essa publicação ela teve um pouco menos de números, né? Teve vida curta, apenas 11 edições e teve histórias bem interessantes, tá? Mais independentes, com que o pessoal não estava tão acostumado assim. Time 2, do Howard Chaykin, Dreadstar,
do Jim Starlin, Marada e tantos outros títulos que vieram ali. Foram 11 edições, como eu disse, não foi tão longe como foi a Graphic Novel da Editora Abril, mas foi sim inovadora. A Graphic Novel da Abril, só retomando um pouquinho, pro final, do meio para o final, ela começou a lançar também algumas histórias mais independentes. Isso pode ver principalmente no final dela, totalmente independentes. A Graphic Globo, por sua vez, já iniciou assim com histórias mais alternativas. Ainda com essa mesma pegada, outro título que teve um breve destaque, né, foi o Graphic Album. Destaco nessa coleção aí, que eu posso destacar para vocês, é Electra Vive, que foi um formato maior, pegou todo mundo de surpresa, porque o pessoal não acreditava que fosse sair aqui, formato maior, páginas, a folha, o papel muito melhor, e claro, do Frank Miller. Também, outro destaque foi Um Sinal do Espaço, de Will Eisner. Grande HQ, linda HQ, saiu aqui colorida nessa publicação. Então, tá aí, 2 destaques do Graphic Album. Ainda em 88, é importante lembrar de uma publicação muito bacana, e que é um dos quadrinhos que eu mais curto e que tá ali em cima, né? Embaixo da caixa ali, que é o Lobo Solitário. Não, eu não estou exatamente com aquelas que saíram pela Cedibra. O Lobo Solitário que saiu pela Cedibra era um formato americano e com capas do Frank Miller. Eu lembro exatamente que eu estava passando pela banca e eu vi aquela capa e me chamou a atenção e eu perguntei qual é o valor, daí juntei um troquinho, fui lá, comprei e não me decepcionei. E eu comprei aqueles 9 números que saíram, se não me engano, foram 9 números, e parou do nada, e eu fiquei muito triste, porque eu estava gostando demais daquelas histórias. A capa era do Frank Miller, isso que me chamou a atenção, já comentei em vídeos anteriores, que eu gosto muito do Frank Miller, é o estilo de desenho que me atrai bastante. Então, adquiri, e é importante, claro, porque era mangá, e não era como hoje em dia, que a gente vai nas bancas e está forrado de mangás. Não, naquela época não. Este talvez fosse o precursor dos mangás entrando, abrindo caminho, abrindo as portas aqui no Brasil. Já tínhamos tido outras experiências, mas como mangá mesmo, acho que Lobo Solitário foi aquele que abriu, deu o chute na porta, abriu e deixou para o pessoal chegar depois, e vieram Akira e tantos outros. A Cedibra, que foi uma editora que um ano antes, isso aí ainda nesse final de década de 80, um ano antes, em 87, trouxe títulos da americana Fierce Comics e lançou no Brasil em formato americano, coloridos, muito bacana. Uma atitude arriscada, né? E vieram por aqui American Flag, Green Jack, Badger, o Texugo, e John Sable Freelance. Também ela trouxe edições caprichadíssimas dos álbuns do Calvin Haroldo. Isso lá atrás, como eu já falei, nos anos 80, final dos anos 80. Essa editora ela foi bem importante por ter essa atitude daquele momento lançar algo em formato americano. Claro que já existiam minisséries de luxo, como eu já falei para vocês. Houve o Cavaleiro das Trevas, depois houve o Watchmen e tantos outros, e foram vindo, e vários outros títulos, minissérie de luxo, e também vieram as Graphic Novel, Graphic Album, Graphic Globo. Mas para uma editora que estava ali, né, entre as pequenas do mercado, a Cedibra ela realmente arriscou. Isso foi bem importante. Além disso, nesse final de década, houve uma invasão de personagens baseados em apresentadores da TV. Isso aí a gente chegava nas bancas de revistas e era muita revista desses personagens. Ocupava muito espaço. Xuxa, Faustão, Gugu, Sérgio Malandro. Também tinha algumas de desenhos animados, como Thundercats, Transformers, Brave Star. No ano de 1989, enquanto a gente aqui no Brasil passava pelas eleições, né, e viu um presidente eleito pelo voto direto, após muito tempo de ditadura e eleições indiretas, a gente viu despontar nas bancas o Menino Maluquinho. Finalmente, o Menino Maluquinho de Ziraldo ganhava uma revista própria. Antes, ele tinha sido aparecido, né, na revista do Ziraldo, revistinha do Ziraldo. Isso lá em 88. Agora ele ganhava uma revista própria, Menino Maluquinho. Personagem tão importante, tão bacana, tão carismático do Ziraldo. Também
É importante lembrar agora que a gente está chegando ao final dos anos 80 e iniciando os anos 90, também é importante a gente lembrar de uma publicação bem legal e que eu tive a oportunidade de colecionar e eu adorava, era demais. Preto e branco, assim como era o Conan, que eu também colecionei, era Aventura e Ficção, um título muito importante. Essa publicação merece um vídeo só para ela, então eu não vou falar muito sobre ela aqui, só que ela começa em 86, ela era mais ou menos trimestral, e ela começa em 86 e ela vai acabar exatamente no início de 1990, com 21 edições. Era uma melhor que a outra. E diversos nomes estiveram presentes nessa revista, só para citar aqui, John Buscema, John Byrne, Gene Colan e tantos outros. Então, só citando esses, sem ir mais longe, tá? Só no primeiro número tu já tinha esses nomes aí, primeiro, segundo, terceiro número, era espetacular. Agora sim, a gente vai rumar para os anos 90, vamos embarcar neste trem, nessa viagem no tempo que a gente está fazendo, vamos para os anos 90 e lá nós vamos encontrar, olha só, Akira, a Graphic Marvel, já que falamos da Graphic Globo, Graphic Novel, Graphic Marvel, vamos encontrar o Batman ganhando formato americano e vamos encontrar o Sandman. Ah, mas peraí, o Sandman é anos 90, é anos 80. O Sandman iniciou no final dos anos 80, bem no finalzinho mesmo. E na nossa cidade, ele acaba chegando um pouquinho mais tarde, né? Então, Sandman para mim é anos 90, quase todo ele, à exceção de 2 edições, sai nos anos 80. O restante é todo ele anos 90. Sandman é muito anos 90. Lá fora, tudo bem, saiu nos anos 80, certo? Aqui foi anos 90. Certo, pessoal? Vamos adiante. No próximo vídeo, sim, vamos mergulhar de cabeça nos anos 90 e trazer muitas coisas não tão boas assim. Valeu? Forte abraço e até o próximo vídeo. Não se esquece, deixe seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Vai lá embaixo e comenta o vídeo. Valeu!